do mês de fevereiro. Check! E aí, gente, vamos hoje falar dos meus livros do mês de fevereiro. Que, gente do céu, eu não sei pra vocês, mas pra mim esse mês de fevereiro foi uma loucura de leitura. Gente, pelo amor de Deus, quase que eu não consigo ler, ué. Quase que eu não termino o negócio, os livros, gente, credo. Eu, hein, rapaz. Mas aí, como é que foi o mês de fevereiro de vocês de leitura? Vocês conseguiram ler alguma coisa? Foi um mês bom? Foi um mês ruim? Me diga aí, porque, rapaz, quase que eu não dei conta. Inclusive, aí, quem quiser encher o saco, tá tomar no rabo. I'm sorry, gente, perdão, Deus. Mas assim, eu concluí as minhas leituras de fevereiro agora no início de março, porque, enfim, né, o mês de 28 dias, gente, 28 dias... Não, 28 dias não é dia não. Tem que ser 30, 31, entendeu? Aí eu aproveitei 30 e 31 do mês do início de março. E aí, vamos começar falando dos livros que eu li, né? E assim, o primeiro livro que eu li foi uma releitura que, assim, gente, deu na minha cabeça de reler esse livro, porque ele tava disponível o audiobook dele lá na Audible. Aí eu reli, né? Eu ouvi no audiobook, no caso. Que esse livro aqui, gente, ele tá xoxo, capenga, anêmica, consistente. Que ele foi o primeiro livro que eu comprei em uma livraria física. E ele tava feio, tadinho. Ô, coitadinho. Menina Veneno, da Karina Ricci, gente. Aí eu amo Karina Ricci, gente. Essa mulher, ela não escreve nada que é ruim, gente. Todos que eu li até agora dela foram ótimos, maravilhosos. E esse daqui, vocês podem ver que tá aqui, ó. Essa marca que tá aqui é porque é a burro do povo. Esse livro que eu comprei na Saraiva, falecida Saraiva, gente. Aí, colocaram o preço do livro bem aqui, ó. O trem dos pregados escolar. Que burrice, né, gente? O livro não tinha prático nem nada, botaram aqui na capa. Um anjo mentício. Aí tá com essa marca aqui. Aí ele tá aqui, ó, todo xoxo, capenga, anêmico, consistente, tá dando... Tô começando a amarelar e tal, mas amarelamento não me importa. Mas enfim, vou falar do livro. Eu li esse livro, gente, em 2017 não. 2018, eu acho que eu li esse livro, que foi quando eu fiz uma viagem, gente, pro DF, pra Brasília, que eu comprei esse livro lá, porque a gente foi no shopping. E aí eu aproveitei pra poder ir na livraria Saraiva, lá no shopping, e comprar algum livrinho. Aí eu comprei esse livro aqui e comecei a ler ele durante ali a viagem, né, no ônibus, e terminei ali mesmo. Fiquei no ódio porque eu comprei o livro, R$30 que eu paguei na época, e li tudo no mesmo dia, tudo na viagem de ônibus, gente. Eu devorei esse livro, literalmente. E assim, gente, esse livro aqui, ele vai ser um reconto de Branca de Neve, né, moderno, né, gente, só que não tem nada de putaria não, tá, gente? Aqui, se vocês querem putaria, vai naqueles sites lá da internet. Aqui não tem putaria não, ou então tu vai achar um romance hot aí pra tu ler. Aqui vai ser um reconto como se... do ponto de vista da madrasta. E, gente, que maravilhoso esse livro. Gente, é muito bom. Eu achei o livro maravilhosamente bom, sabe? Maravilhosamente bom, gente. Eu ainda gostei do livro. E eu reli ano passado. Ano passado ou foi esse ano mesmo, gente? Não, acho que foi ano passado. Não, foi ano passado, que esse ano não foi, não. Eu reli no ano passado, Quando a Noite Cai, que é também da Karina Ricci. E eu amei do mesmo jeito. É por isso que eu tô dizendo, gente, essa mulher não escreve nada ruim. Quer ler uma coisa boa? Lê Karina Ricci, sabe? Essa mulher sabe o que ela faz. E, gente, eu amei esse livro novamente. Tanto, gente... Eu acho que a coisa que eu mais gostei nesse livro, na época que eu li, é que a personagem do livro, né, é escrita em primeira pessoa. E é como se ela realmente estivesse falando com você, tipo... Gente, deixa eu ler aqui pra vocês. Eu estava ansiosa para que você chegasse, meu bem. Não é sempre que tenho a oportunidade de narrar o que de fato aconteceu comigo. Você provavelmente já escutou essa história antes, mas com certeza não ouviu a verdadeira história. Não que eu possa culpá-lo por isso. A imprensa adora transformar qualquer um em vilão. Ou vilã, como é o caso. E aí, a história vai ser assim, gente, tipo... Como se ela estivesse ali, a personagem estivesse contando um negócio pra você e estivesse conversando com você, gente. Babadeiro, esse livro babadeiro, gente. Eu amei. Assim, é muito adolescente, gente. Esse livro é bem adolescente, sim.
But, eu nos meus 24 anos, reli esse livro e amei do mesmo jeito, gente. Na época que eu dei 3 estrelas, 3 estrelas e meia, eu acho, por aí. E pra mim, ele segue dessa coisa ainda, tá, gente? 3 estrelas, 3 estrelas e meias. Não é um livro odioso, ruim, ele é bom, mas ele também não é, oh meu Deus, sabe? Ele é bom, tá, gente? Eu super recomendo. Gente, dê esse livro pra algum adolescente ler, sabe? Ali nos seus 12 anos, vão amar esse livro, gente, porque ele é muito bom. Pra vocês terem uma ideia, gente, o nome da protagonista do livro é Malvina Neves. Gente, é muito bom. Ela é uma modelo e tal, by Gisele Bündchen, entendeu? E, inclusive, eu acho que a Karina Ricci se inspirou na Gisele Bündchen pra poder criar a Malvina, gente. Eu acho. E aí ela tem uma rixa com a enteada dela, que ela casou com um cara lá que já tinha uma filha e tal, tem uma rixa com essa menina e tal. E as duas ficam se pentelhando, entendeu? E aí você lê o livro e depois você me diz o que você achou, porque eu amei. Ai, gente, que releitura maravilhosa. Eita, vou ter que beber água. Peraí, gente, eu vou pegar uma aguinha, tá? Stopping. Voltei, girls! Enfim, vamos falar do outro livro que eu li neste mês de fevereiro, que se passou, que foi um outro audiobook, né? Porque eu tô em processo de conclusão da série Perdida da menina Karina Ricci. E aí eu li Desencantada? Gente, agora eu esqueci o nome do livro. Ah, eu ouvi o audiobook, eu não tenho ele no Kindle. Acho que é Desencantada. Desiludida, alguma coisa aí, gente. A capa vai estar aqui, então vocês vão estar sabendo qual é o título correto. E aí, esse livro vai contar de uma outra personagem, né, do livro, que apareceu, né, na verdade, a personagem do livro apareceu na trilogia, na primeira trilogia de Perdida, que é Perdida, Encontrada e o outro, como que é? Ai, gente, a da aparece nos primeiros livros, sabe? Então, assim, eu não posso contar muita coisa, porque senão vai ser spoiler. Mas, gente... olha, gente, essa mulher, ela é maravilhosa, gente. A Karina Ricci é maravilhosa. Gente, eu tenho uma vontade de dar um abraço nessa mulher, porque ela é maravilhosa. Nossa, é uma muriçoca que abre voando. Cadê minha raquete? Nossa, eu perdi ela. Deixa eu ficar com essa raquete aqui agora. Eu vou... ai, gente, que eu tava falando. Essa mulher, gente... ela é maravilhosa, gente. Ela sabe escrever o negócio do romance, sabe? Ela sabe escrever. E ela sabe escrever homens maravilhosos, gente. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, o boy desse livro... ai, o boy desse livro... gente, o boy desse livro, ele é um espanhol... ele é um espanhol e ele é marinheiro ali, ele tem uma tripulação, tem uma embarcação e tal, e ele é o homem do mar e... ai, gente, minha pressão chega, caiu assim, capitão... ai, gente, esqueci o nome do homem, gente, capitão como mesmo? Ixi, gente, eu não tô lembrada não, lembro não, mas enfim, qual que é o nome da personagem desse livro? A Valentina? Eu acho que é a Valentina que é nesse livro, gente. É, porque o outro livro... essa daqui é a Valentina, gente. E assim... gente, esse homem... que maravilhoso que é o protagonista desse livro, gente. Ai, gente, eu... e assim, pensa pra época, gente, porque é um romance de época, né, gente? É um homem de atitude. Ele vê a mulher, ele fala, eu quero essa mulher. E ele começa a pentelhar ela, enche o saco dela, porque o homem gosta de fazer isso, como quando ele gosta de uma mulher, ele gosta de ficar enchendo o saco dela, de, sabe, testar a paciência da mulher. Eu não sei porquê. Deve ser vontade de morrer, né? Mas aí ele fica petelhando ela e os dois ficam se petelhando, os dois ficam trocando farpas. E então, assim, a gente tem um momento em que ele simplesmente fala assim, ai, como eu queria beijar ela. E ele não fica só no pensamento, ele vai lá e ó, beija ela. E tipo, pros padrões da época ali, o negócio, né, que na época, tipo, beijar não podia, né? Só se vocês fossem noivos, tivessem ido pra casar, fossem casados e tal. Não podia, né, gente? Mas ele simplesmente vai lá e lasca um beijo nela. E... ai, gente, é muito bom. Sem contar que esse livro aqui, ele tem uma aventura ali, uma coisa ali que acontece, gente, porque... ai, gente, eu não posso dar spoiler, mas acontece uma parada no livro que é uma vibe meio investigativa.
sabe? Vai ter uma investigação, vai ter uma tentativa de assassinato, e nisso a pessoa vai precisar se esconder, e aí vai ter muitas coisas acontecendo, enfim. Gente, muito bom. Gente, a Karina Ricci arrasa. Arrasa. Agora, eu acho que o próximo livro é o último livro da série. E eu já não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque vai ser o último livro, gente. O que eu vou fazer? Eu não sei. Mas esse livro também é grande, gente. Eu tava olhando lá na Audible. Se eu não tô louca, é 20 ou é 25 horas de audiobook. Gente do céu, tudo bem. Porque, pelo que eu vi, ele vai contar a história de duas personagens, né, nesse livro. Mas eu acho que a Karina Ricci poderia ter feito livros separados pra contar as histórias dos personagens, né? Mas tudo bem, né? Eu vou ler esse mês agora de março, que na verdade eu não tinha nem colocado na TBR, agora que eu fui lembrar. Vai estar na minha TBR também, gente. Vou ler horrores nesse mês de março, ou então eu vou ficar louca. E é isso, gente. Ai, gente, eu ouvi. E eu dei 4,5 estrelas pra ele, tá, gente? Amo, gente. Leia Uma Série Perdida da Karina Ricci, gente. Se você gosta de romance de época, sabe? Homens lindos, perfeitos, maravilhosos e cavalheiros e tudo de bom. Lê esse livro, porque é muito bom. Lê essa série, gente. Lê. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Só leia. Esse livro aqui, babadeiro, gente. Eu continuei, né, uma série de livros que eu comecei no ano passado, mas que eu não segui lendo no ano passado, até mesmo porque eu li na Audible e só tinha um deles, né, o primeiro tava na Audible, os outros não tava, e agora tá todos eles na Audible, vou aproveitar pra ler todos eles, que é a série lá de Blackwater, tá? E aí, gente, eu li o segundo, né, que é o Dick, e nesse mês de fevereiro, e cara, que maravilhosamente bom, gente, esses livros, sabe? Gente, aqui nesse livro a gente vai ter continuação, e aqui é a continuação mesmo, gente. É como se, tipo, é como se fosse uma novela, tá, gente? Como se você estivesse vendo uma novela, tipo, na novela não tem, capítulo 1, aí termina o capítulo com um gancho super foda e tal pro próximo capítulo, que vai dar continuidade direta na história. Não vai ter, tipo, nada ali no meio, vai dar continuidade direta na história. Exatamente assim que eu vi que esses livros vão funcionar, apesar de que eu só li 2. Mas eu já entendi como que vai ser a dinâmica de funcionamento das histórias, que vai ser continuação direta mesmo. Então, o primeiro livro começa com o negócio da enchente, né, e tal, que devasta a cidade, aí aparece a mulher lá que, enfim, uma mulher misteriosa e tal, que aparece na cidade, acaba morando lá e tal, enfim, uma confusão toda por causa dessa mulher que aparece lá depois dessa enchente, né? Ela aparece num hotel lá e aí salvam essa mulher e ela acaba vivendo ali naquela comunidade, naquele local ali. E nesse segundo livro vai ter a continuação desse primeiro, da enchente, porque agora, depois que teve a enchente, eles tiveram uma brilhante ideia, né? Uma personagem ali deu a ideia de construir-se o quê? Um dique, né? Um dique que é uma barragem, gente, pra poder, né, barrar a enchente quando chover, não ter enchente. E aí, gente, nesse livro, o drama total, sabe, assim, o plot da história vai estar em torno desse dique, tá? Então vai ser... Gente, vai ser briga por causa desse dique, que, nossa, esse dique não pode ser construído. Vai ser gente implicando um ao outro por causa desse dique. Vai ter morte, tá, gente? Tem morte aqui, que... No primeiro também teve morte, né, gente? Mas nesse daqui tem uma morte aí também. E, gente, é muito bom. Gente, a vibe, o clima desse livro, a atmosfera desse livro é muito boa, sabe? Eu gosto muito. E os personagens, gente, eu amo os personagens. A Mary Lover, a Sister. Ai, como que é o nome da ruiva, gente? Ai, meu Deus, eu esqueci, gente. Meu Deus, me deu um branco, agora eu esqueci. Mas enfim, eu amo todos os personagens do livro. São todos muito bons. Vai ter um desenvolvimento muito grande nesse livro da Sister, né? Então, assim, é muito bom, gente. A Mary Love continua sendo a Mary Love do primeiro livro, só que ainda mais enjoada, ainda mais gosta de pentelhar os outros, sabe? Então, assim, ai, gente, é muito bom, gente. É como se você estivesse lendo uma grande novela do SBT, aquelas novelas mexicanas e tal, cheia de drama e coisa aqui, gente implicando ali, e não quero que você case com essa pessoa por causa disso e daquilo, essas fofocaiadas, essas bagunças toda aí. É basicamente isso. Amei, tá? Eu dei 4 estrelas pra esse livro, se eu não tô louca. Se eu não tô louca, sim. Então é isso.
Amei. E, gente, eu li um livro aleatoriamente aleatório, que eu li num dia, que é um contozinho, gente, é um livro infantil, que é Uma Oferenda para Pero, que é um livro, né, mexicano, acho que é mexicano, gente, espanhol, não lembro, que fala sobre um garotinho que acaba perdendo o cachorrinho dele, e ele vai passar por essa coisa do luto, né? Que ele perdeu o cachorro, gente. E, ai, gente, é um livro que tem até ilustração e tal. E eu achei o livro muito legalzinho, muito bonitinho, gente. Sabe? Ai, eu achei muito legalzinho. Bonitinho, gente. Assim, é um livro que eu leria para meus filhos, sabe? Então, eu achei legalzinho. Ele, eu acho que tem 56 páginas, 40 e poucas páginas, bem pouquinho, gente. E assim, o texto é mais imagem do que texto, porque os textos são bem curtinhos. Então eu li ele, assim, menos de 1 hora, gente. Eu acho que 20 minutos eu tinha lido esse livro. E é isso, gente, mas é aquela coisa. Não é um livro que era pra mim ler, né? Eu li ele porque tava aí, né, eu falei, vou ler esse aqui pra ver o que é. Que eu fiquei tipo, como assim uma oferenda para Pero? Aí tava um cachorro lá na capa do livro, eu falei, gente, será que vão fazer uma oferenda do cachorro? E aí tá, né, mas eu li e é isso. E eu dei 3 estrelas, gente, porque não é um livro pra mim, né, pra minha pessoa. É um livro pra infantil, um livro de criança. Que com certeza eu leria pra minha criança, mas eu não tenho criança, então 3 estrelas. Mas é bonzinho, legalzinho. Ai, gente, agora a gente vai pro livro que eu li em conjunto com my best friend, Bruna. Gente, a gente inventou moda de ler um livro juntas. E aí, a Bruna, ela tá entrando agora no mundo da fantasia, né? Ela já tentou ler, eu acho que é algum livro de fantasia, mas não fluiu muito bem, ela não gostou tanto. E aí, ela falou pra mim que queria ler algum livro de fantasia. E perguntou se a gente não podia ler junto, né? Eu falei, uai, amiga, vambora, né? Fantasia comigo mesmo. E aí ela pediu indicação, né? Porque eu tô mais da fantasia. E aí eu falei, amiga, tem esses daqui. Eu acho que esse daqui vai ser legal, que esse daqui e tal. Porque, né? Pra quem tá iniciando a fantasia, gente, eu acho melhor começar pela romantasia. Porque a mãe, que é igual, ela gosta muito de romance. Se ela pegar uma fantasia, que não tem romance, que só é tipo o mundo fantástico e política e tal, ela não ia gostar, entendeu? Aí eu falei, amiga, então vamos ler uma romantasia. E aí a gente pegou Caraval pra poder ler, gente. E aí a gente leu em conjunto Caraval. E a gente, como Caraval é dividido por partes, né, gente? Tem a parte primeiro dia do Caraval, antes do Caraval, indo por Caraval, no Caraval. Aí a gente foi lendo por essas partes, cada dia a gente lia uma parte e, gente, foi muito bom fazer essa leitura conjunta com ela, porque, assim, a gente ia lendo e a gente ia surtando e mandando mensagem uma pra outra e tentando e fazendo teorias. Inclusive, a gente descobriu uma parada do livro que, na verdade, a gente não tava errada, mas não tava totalmente errada, porque a coisa que a gente descobriu tinha conexão com o que a gente achou que era, e, enfim, gente, foi muito bom fazer essa leitura em conjunto com ela. Inclusive, neste mês a gente vai agora ler o segundo juntas. E, cara, foi muito bom. Muito bom mesmo, gente. Cara, eu não tava esperando gostar de Caraval. Ainda mais porque esse livro meio que divide opinião. Tem gente que fala muito mal do livro, que tipo, que livro podre e tal, que não sei o que. Eu falei, gente, vou lá ler, né, pra ver no que vai dar. E aí eu li, gente, eu amei. Eu amei. Gente, eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro. E eu amei, gente. Ele tem uma vibe muito boa, gente, porque ele tem uma vibe, assim, meio Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice tá, sabe, vai pro País das Maravilhas, ela tem aquela conversa com o chapeleiro maluco, ela tem aquela conversa com aquele gato doido lá e tal. É uma vibe assim. É, o que mais? Ele tem uma vibe meio A Fantástica Fábrica de Chocolates, porque tem um cara no Caraval, que é o dono ali. Caraval, gente, é um jogo que acontece ali, tipo um BBB. E esse Caraval é como se fosse um outro mundo, gente, um outro país, um outro continente, um outro lugar, porque ele tem umas paradas de magia ali, porque o dono do Caraval, que é o Lenda, ele é um ser mágico lá, gente. Eu não entendi muito bem essa parada da magia do Lenda, não, mas eu sei que tem umas paradas de magia, assim. E o Lenda, gente, ele me lembrou muito o Willy Wonka de A Fantástica Fábrica de Chocolate, porque ele usa uma cartola e tal, e ele se veste naqueles jeitos, assim, né, mais antigos e tal, e eu
associei ele com o Fantástica Fábrica de Chocolate lá, o Willy Wonka. E não sei, gente, ele tem uma vibe muito fantástica, assim, meio Nárnia, sabe? Uma coisa assim, gente, que, assim... Ai, gente, eu não consigo explicar em palavras, porque ele é muito bom. Então a gente vai ter essa trama, né? Vamos pro plot do livro. A gente vai ter uma trama muito boa nesse livro, que a gente vai conhecer a Donatella e a... Como que é o nome da outra, gente? Meu Deus, peraí. Scarlett. Ai, lembrei, gente. A Scarlett e a Donatella, elas são irmãs. E, assim, gente... Olha que ódio, viu? Porque a porra do pai delas é um babaca, gente. É um babaca. Ele, assim, cria as filhas dele como se ele fosse, assim, um general, né? Do regime militar ali. E ele cria as filhas dele, assim, num regime muito tóxico, sabe? Tipo, nossa, gente, é horrível, horrível. Assim, ele bate nelas, tipo, de bater, de deixar elas muito mal mesmo, de quase matar elas. E aí, gente, elas têm o sonho desde a adolescência de ir pro Carnival, porque lá no Carnival, gente, você participa do Carnival, que é um jogozinho lá que tem, e aí você, no final, recebe algum prêmio ali do Lenda, que é o dono do jogo. E cada ano é um prêmio diferente. E nesse ano em questão, o prêmio do Carnival, né, quem ganhar ali, vai receber um desejo do Lenda. E aí elas querem, a Scarlett mais especificamente... quer muito ir pra lá. Na verdade, a Scarlett quer ir, mas a Donatella também quer ir, porque a Donatella que era mais fissurada com o negócio do carro. E aí as duas querem ir, mas aí não tem como elas ir, porque elas já tentaram ir uma vez, o pai delas descobriu, pegaram elas e quase, né, mataram essa bichinha. E aí, gente, elas querem ir, mas não querem ir, e aí acaba que elas vão. Gente, eu não vou contar como elas vão, mas elas vão, de uma certa forma ali, elas conseguem escapar pra poder ir. E aí, gente, chega lá, gente, acontece uma parada que, né, muito legal. Elas vão com um carinha lá, que ele trabalha com negócio de navio e tal. E aí, ele leva eles pra lá, né, ela tem 3 convites pra poder ir, um no nome dela, no nome da irmã dela, e outro sem nome nenhum, que era pra ela levar o noivo dela, que ela tá noiva, mas acaba que não vai o noivo dela, né? Vai um outro cara lá com ela, lá, que é o dono do barquinho lá, que a irmã dela conheceu. A Donatella conheceu o cara lá do barquinho, e aí vão levar elas lá pro Carnival. E aí, chegando lá, gente, eles acabam pegando uma tempestade ali no meio do mar e tal, e... sei lá, o mar fica revolto lá e o Julian, que é o carinha do barco, ele leva a Donatella primeiro pra ilha do Lenda e depois volta pra buscar a menina Scarlett. Só que nesse meio tempo, a menina Donatella some, desaparece, vai pro Beleléu, some assim, e a Scarlett fica maluca, entendeu? Porque os planos dela era ir pra lá e voltar antes do período ali, que se eu não me engano são 5 dias de carnaval. Ela queria ficar pelo menos assim 3, porque ela tinha que voltar pra casa pra poder casar, enfim. E aí a irmã dela some, e aí os planos dela vai por água abaixo, porque ela tem que ficar lá mais tempo do que ela esperava, por causa que a irmã dela sumiu. E aí acaba que a irmã dela é incluída no negócio do jogo, então ela precisa resolver as paradas do jogo pra poder encontrar a irmã dela. Ai, gente, assim, eu explicando, não dá pra entender porra nenhuma. Mas confia que quando você vai ler o livro, tu consegue entender. E, gente, é muito bom. Porque, assim que eles chegam lá, eles recebem uma charadinha, gente. Deixa eu ver se eu pego aqui no e-book pra poder ler pra vocês. Eles recebem uma charadinha lá que vai falar de como que é o negócio do Carnival, sabe? As pistas pra eles descobrir as paradas ali do Carnival. Gente, é basicamente isso, sabe? Um joguinho de charada que tem, gente. Aí eu queria muito descobrir. Primeira noite do Carnival. Será que é aqui que tem? Ai, gente, eu não marquei. Eu podia ter marcado, né? Ai, gente, que ódio. Eu queria muito achar, porque é muito legal, sabe? Esse trem aqui é muito top. Gente, eu amei. Eu super amei, sabe? Acho que eu não vou achar mesmo, gente. Ai, que coisa. Eu queria tanto achar. Que a charadinha é tão legal. Eu podia ter marcado. Mas enfim, vai ter essas paradas aí, essas charadas. E esse tem que resolver essas charadas pra poder conseguir, né?
ir pro negócio do Caravel, gente, e passar as pistas, e passar as coisas, encontrar uma coisa aqui, uma coisa ali. Enfim, gente, é muito bom. Eu gostei muito do livro. Eu tô com bastante expectativas pra esse segundo. E é isso, gente. Super gostei. Super recomendo, tá, gente? Quem fala que esse livro é ruim, pode esquecer que não é não, viu, gente? Pode ler, que confia na Ana que ele é bom. Ai, gente, agora vamos falar do livro que foi o culpado da minha TBR de fevereiro também ser ferrada. Porque, cara, por causa desse livro aqui, eu fiquei completamente lenta pra ler nesse mês. E acabei terminando as minhas leituras, né, em março, porque esse livro empacou a minha vida, gente. Esse livro me empacou desse mês. Que é o livro De Pé Tá Pago, do Gauss Ercolano. Que é um livro da... Ih, gente, eu tô esquecendo de falar pra vocês os países que os livros fazem parte, né, gente? Ixi, me esqueci. E eu esqueci de qual país que é esse livro, gente. Não é Angola, gente, é... Ai, gente, esqueci o nome. Peraí, agora eu olho. Vamos falar do livro primeiro. E esse livro aqui, gente, ele empacou muito a minha leitura nesse mês, porque... Gente, ele era um livro curto, e eu falei assim, como ele era um livro curto, eu vou ler ele primeiro, e aí depois eu leio os outros. Só que eu passei o mês inteiro lendo esse livro, e parece que o livro não acabava, sabe? E assim, esse livro, ele é um livro ali do país, né, do continente ali, negócio da África, e ele, gente, vem contar pra gente coisas que aconteceram na África, né, quando... Eu acho que esse livro em questão é da África, se eu não tô louca, né? E aí, gente, ele vem nos contar coisas que aconteceram ali na África, histórica, sabe? Coisas realmente verdadeiras que aconteceram ali. E assim, gente, isso não é o ruim do livro. Sabe o que é o ruim do livro? É que o livro, ele vem contando pra gente, eu tenho até que mostrar pra vocês, gente. A história é diagramada... tá aqui, ó, Costa do Marfim. Aí, Costa do Marfim. Gente, esse livro é da Costa do Marfim, tá? Tava bem aqui escrito o nome do coisa. Ele é contado assim, ó, gente. Tá vendo aqui, ó? Eu não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas tá aqui, ó. Psicodélico. Aí tem aqui, bolsa. Aí você vem aqui, ó. Lei da bolsa. Rádio Camus, entendeu? Então, assim, é como se fosse um dicionário das coisas, sabe? Assim, eu não sei explicar, gente, muito bem, mas é porque é realmente como se eu estivesse lendo um dicionário, explicando o que significa cada coisa ali, que significou cada uma dessas coisas ali no país ali, na Costa do Marfim. E assim, gente, o livro, ele denuncia, é isso que eu tive essa visão também lendo esse livro, que foi uma denúncia da colonização da França na África aqui, né, na Costa do Marfim, porque assim, a África, gente, ela foi colonizada por vários países, né, que tiveram influência aqui. Teve influência inglesa, né, britânica, dos Estados Unidos, teve a França, enfim, teve outros também, mas assim, mais especificamente a Costa do Marfim foi muito colonizada pela França. Então, os franceses, eles chegaram aqui e fizeram a mesma coisa, basicamente, que os portugueses fizeram com o Brasil, entendeu? E aí, o De Pé Tá Pago, que é o título do livro, ele vem por causa da profissão que foi delegada aos homens negros da África. Porque eles olharam para os homens negros e falaram, cara, a gente não quer fazer trabalho pesado, trabalho difícil, né? Que os brancos não queriam esse trabalho. E aí eles falaram, cara, esses caras que assim, são truncadões, são fortões, são, né, bombardeiros, assim, já são bombados naturalmente. Então a gente vai botar eles pra fazer a função que a gente não quer fazer, que é o quê? Segurança. Então por isso que o nome do livro é De Pé Tá Pago, porque ele vai contar sobre essa profissão de segurança e como que era trabalhar de segurança, sabe? E inclusive tem um cara aqui do livro que ele era professor, gente, tá? Lá né, Costa do Marfim. E aí, gente, ele acaba indo pra França e virando segurança, porque ele vai... A coisa que a gente tem aqui, né, nós brasileiros e grande parte do mundo tem com relação aos Estados Unidos, aquela coisa do sonho americano, sabe? Aconteceu diferentemente ali na Costa do Marfim. Esse sonho americano deles era o sonho francês, sabe? Eles tinham esse sonho francês de que se eles fossem pra França,
morassem na França e vivessem na França, eles iam ter melhores condições de vida, eles iam ter um salário melhor e que lá seria melhor pra eles. E isso acontece aqui, a gente tem esse personagem que ele é professor e ele vai pra lá, pra França, pra poder ganhar um salário melhor. Só que ele chega lá, ele vai pra quê? Ser delegado pra ser segurança de uma loja ali, eu acho que é uma Sephora, uma loja de produtos de beleza e tal, não sei o quê. E é isso, gente, sabe? E a gente vê também ele tem, basicamente, eu acho que são mais ou menos umas 3 histórias aqui dentro, e tem uma outra aqui no meio, que é de um cara que ele falou assim, gente, não vou fazer faculdade, porque faculdade não vai me levar a lugar nenhum, quer trabalhar e ganhar dinheiro. Aí depois ele acaba fazendo faculdade. Na verdade, ele não queria fazer faculdade porque ele queria ir pra França, porque na cabeça dele, lá na França, ia ser uma vida boa. Aí ele acabou que, depois lá no fim, acho que ele fez essa faculdade e foi pra França, e lá na França foi trabalhar de segurança. Não adiantou porra nenhuma, né? E aí, gente, Ai, gente, é um absurdo, gente, você vê os brancos invadindo um país que não é deles, né? Eles invadem o país e botam os negros pra fazer o que eles querem, como se eles fossem dono daquele lugar. E assim, gente, muito bom, sabe? Esse livro, ele é bom, tá, gente? Ele é bom. O que eu achei difícil foi exatamente essa questão, porque eu não tive conexão nenhuma com os personagens, com o livro e tal, mas ele é bom, sabe? Ele é um bom, só que foi lento de ler. Gente, porra, nossa senhora, até o final de fevereiro eu tava lendo esse livro ainda, gente. Sabe? Eu acho que ainda chegou 1º de março e eu não tinha terminado esse livro ainda. Porque foi complicado, gente, pra ler esse livro aqui. Puta que pariu. Meu Jesus, eu preciso xingar pra poder, sabe, expressar-me, porque foi complicado. E o livro não é grande não, gente. O livro é curtíssimo. Ele tem 179 páginas, gente. Um livro de 179 páginas me tomou um mês inteirinho. Nossa, que ódio, velho. Enfim, pra esse livro, gente, eu dei 3 estrelas e meio, se não tô louca. 3 estrelas, eu acho. Porque é isso, gente. Ele é bom. Só que ele não foi melhor pra mim por causa disso. Não sei, eu me senti muito desconectada da história por conta disso, né? Mas é um livro bom, gente. Gente, esse projeto de ler um livro de cada país da Copa tá sendo maravilhosamente bom, gente. Eu tô, sabe, entendendo coisas que, tendo uma visão de mundo mais aberta, sabe? Igual essa questão da colonização da França na África, né? Aqui na Costa do Marfim. Que, cara, é basicamente o que os portugueses fizeram aqui com o Brasil. Só que, diferentemente do que aconteceu lá, aqui no Brasil, os portugueses colonizaram a gente e a gente não teve esse sonho de ir pra Portugal e que lá em Portugal as coisas seriam melhores. Pelo menos assim, o que eu lembro de estudar, gente, da história do Brasil, eu nunca lembro de ver ninguém falando assim, vamos todo mundo pra Portugal porque lá em Portugal vai ser melhor as condições de vida, de emprego e whatever, sabe? A gente tem o sonho americano, sonho português não, sonho americano. E aí, gente, eu descobri uma coisa que eu ficava pensando, sabe, gente, por que ou na África tem muitos lugares que falam francês, tipo assim, eles não tinham que falar ali idiomas ali, né, da França, tipo, não sei, algum idioma diferente, além de francês, porque, tipo, França é França, África é África, sabe? E aí eu ficava pensando, e agora eu entendi o porquê. Tem muitos lugares da África que falam o francês por causa dessa colonização que a França fez em lugares ali da África. Ai, que bosta, né, gente? Mas enfim, é o que, né, gente, que a gente faz? É a história e não tem como a gente mudar, né, gente? É uma tristeza. Gente, acabei de ver agora que eu pulei 2 livros. Eu esqueci de falar de 2 livros que eu li, que são livros do projeto, que inclusive eu tava falando, eu não falei os países, mas eu não falei, esse foi o primeiro que eu falei que eu li, né, dos países, lendo um livro de cada país da Copa, e o vídeo vai ficar enorme, gente, vai dar 2 horas de duração desse jeito, esse vídeo, puta que pariu, meu senhor. Gente, eu esqueço das coisas. Eu simplesmente pulei. Agora eu tenho que voltar e falar desses livros. E, né, gente, vamos falar de um outro audiobook que eu ouvi aí, gente, que não tava nos meus planos. Ouvi ele neste mês, mas acabou que eu tava
tava ali, né, eu tava lendo esse livro aqui que tava muito difícil pra mim ler, tava me deixando engasgada. Aí eu peguei esse audiobook pra ouvir, que é do projeto Lendo um Livro de Cada País da Copa, que é da Noruega, gente. Eu li Brancura, que é um livro super, mega curtíssimo. E eu ouvi o audiobook dele lá na Audible, gente, e assim... Cara, meu Deus, eu não tava esperando nada desse livro não, gente, mas... Meu Deus, que livro que foi esse? Gente, que livro que foi bom. Gente, eu gostei desse livro. Eu quero ler outros livros desse autor. Nesse livro a gente vai ter um cara que a gente vai acompanhar ele ali, ele e as vozes da cabeça dele, porque ele tá dentro do carro, numa estrada, e ele tá meio, sabe, parece que ele se perdeu ali na estrada. E aí eu acho que começa a nevar. E aí ele tá perdido, ele não sabe onde é que ele tá. Tipo, tá isolado, não tem ninguém ao redor. E aí ele tá ali tentando achar um jeito de voltar, sabe? De encontrar o caminho de volta. Só que, tipo, o livro todo é ele... Gente, ele conversando consigo mesmo. Ele e as vozes da cabeça dele conversando. E ele, sabe, pensando, tendo pensamentos e conversando ali consigo mesmo. E, meu Deus, é muito bom. Gente, esse livro, assim, dá pra gente fazer uma análise desse livro tão grande, com várias coisas que, cara... Olha, nossa, gente, é muito bom. Ai, gente, eu não tenho o que dizer, porque se eu falar muita coisa desse livro, vai dar spoiler, porque o livro é muito curto. Eu só posso dizer que ele é muito bom, que eu não tava esperando gostar dele, que eu gostei, e que eu quero ler outros livros desse autor. Não sei se ele tem mais algum livro. Eu acredito que ele deva ter, que se ele tiver, eu quero ler. E eu gostei, gente. Se eu não tô louca, eu dei 3 estrelas e meia? 4? 4,5? Gente, eu já não me lembro. Enfim, eu vou tentar colocar aqui na tela pra vocês. Mas eu gostei muito do livro. Eu acho que valeu super a pena. Eu acho que o audiobook dele tem... acho que 3 horas de duração. Se tiver muito, é 5 horas de duração, tá, gente? Mas é muito bom. Super, hiper, mega recomendo. Agora eu quero o livro físico, né? Mas pelo que eu vi é caro, então vai demorar pra eu poder ter esse livro físico. E é um livro que eu quero reler algum dia da minha vida, tá, gente? Então, ó, muito bom. E daí, gente, e daí a gente vai falar de outro livro que eu li também pro projeto Lendo um Livro de Cada País da Copa, que esse mês foi um mês que eu li bastante livros do projeto, né? Que foi um livro da Austrália, gente, que eu li. Inclusive, ele tem adaptação pra série, né? E eu comecei a assistir, mas eu não continuei assistindo, enfim. Que é Pequenas Grandes Mentiras, né? Big Little Liars. E, gente, eu comecei esse livro odiando. Gente, o primeiro capítulo do livro, eu não entendi porra nenhuma do que tava acontecendo. Eu falei, gente, o que é isso? Alguma pessoa ali do Fugiu do Capes escreveu esse livro? Porque eu não tava entendendo nada, eu não tava gostando. O início do livro foi meio delirante, e aí eu não gostei muito. Mas eu falei assim, gente, como é audiobook, né, porque eu ouvi o audiobook dele, eu falei, vou continuar insistindo, né, porque audiobook eu tendo a ter uma tolerância maior. Então, assim, se eu comecei o audiobook e eu não tô gostando dele, eu tendo a falar, calma aí, vamos ouvir mais um pouco, porque vai que ele fica bom, né, até mesmo porque eu escuto audiobook, gente, enquanto eu tô lavando vasilha, enquanto eu tô limpando casa, enquanto eu tô lavando um banheiro, sabe, estendendo roupa no arame. Então... eu até escuto mais. Às vezes eu não tô nem gostando, mas eu continuo escutando, eu vou até o fim. E aí eu fui ouvindo. E aí ele foi melhorando, gente. Eu acho que no segundo, terceiro capítulo, o livro já tava maravilhosamente bom. Ele já tinha me fisgado. Gente, eu não tava esperando. Eu não tava esperando nada que aconteceu no livro. Assim, deixa eu amarrar meu cabelo, gente, que agora tá calor. Nossa senhora. Isso porque deu uma chuva aqui agorinha. Meu Deus do céu. Enfim, gente. Gente, no final acontece um plot maravilhosamente bom. Um plot twist, assim, daqueles que eu não tava esperando. A gente vai ter esse livro, gente. Como que eu explico esse livro? Vai ser basicamente a história de 3 mulheres diferentes que são mães, tá, gente? E nesse livro a gente vai ter a história da Madeleine, a Madeline, né? Que ela é casada e ela tem 2 filhos, né, 2 meninos, eu acho que são gêmeos. Aí a outra, gente, que eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui.
Ai, gente, eu esqueci o nome dos personagens, porque assim, eu não fico guardando nome de personagem na minha cabeça, não, gente. Sinceramente. Não guardo. A Jane, gente, a Jane. Lembrei, é Madeline, Jane, mas tem... Ah, lembrei o nome da outra também. Não, lembrei não, mentira. Eu esqueci mesmo, viu? O nome da outra, mas enfim, peraí. Aí tem a outra mulher, que é a Jane, que é uma mãe solteira, né? E ela tá acabando de se mudar ali pra cidade. E ela tem um filhinho, né? Um menininho. E, tem a outra, gente. Como que é o nome da outra? Ai, eu não lembro. Eu lembrei da Bonnie, que a Bonnie, gente, ela é mulher do ex-marido da Madeline. Porque a Madeline, né, foi casada antes e ela tem 3 filhos, né? Ela tem 3 filhos, que é os gêmeos. Não, os gêmeos não é dela não, gente. Ela tem 2 filhas. Ela tem uma menina que fica amiga do filho da Jane, e tem uma outra menina, que é a mais velha, que é filha desse ex-marido dela, que agora é casado com a Bonnie, que essa Bonnie também tem uma menininha, que é da mesma idade da menininha da Madeline agora, entendeu? E a outra, gente, eu esqueci o nome da outra. Ai, gente, que bosta. Juliette. Eu acho que é Juliette, gente, que é o nome dela. E a Juliette, que é a mãe dos gêmeos, tá, gente? E aí, gente, a gente vai acompanhar o drama da vida dessas 3 mulheres. E cada uma tá passando por uma coisa na vida, tem uma coisa diferente acontecendo. Igual a Madeline tem essa coisa dela com esse ex-marido dela, que tem essa filha dela, que é a Abigail, que tá ali na adolescência, uma fase completamente difícil. E ela tá vivendo esses dramas e tem aquela coisa que ela tem que conviver tanto com o ex-marido quanto com a esposa do ex-marido, que é a Bonnie. Tem, né, a Jane, que ela é mãe solteira, e aí ela, né, gente, gente, eu esqueci o nome do filho dela, gente. O nome do filho dela é muito legal, gente. É um nome bem diferente, mas eu não lembro o nome, gente. Ai, que raiva, eu gostaria de lembrar o nome do filho dela. Zig, gente, Zig, lembrei. Nossa, futricando aqui, nem apareceu o nome, mas eu lembrei. O nome do filho da Jane é Zig. E aí, gente, o Zig, ele é uma criança, assim, bem meio introvertido e tal, mas ele é bem legalzinho e tal. E aí, o Zig faz amizade com a filha da Madeline, né, porque os dois estão indo ali pra mesma turma, né, ali eles têm a mesma idade. E aí a gente também vai ter a Juliette, que ela é casada, tem os filhos gêmeos, mas que ela tá vivendo também um drama ali na vida dela. E aí, conforme você vai lendo, você vai entendendo e vai descobrindo os dramas da vida delas. E assim, eu não quero falar, gente, porque assim, eu sinto que é spoiler, sabe, gente? Porque assim, eu sou a pessoa que lê o livro às cegas, gente. Eu só olho pro título do livro, pra capa do livro e falo, vou ler esse livro. E aí eu leio, eu descubro tudo enquanto eu tô lendo. E não sei, gente, eu acho que seria melhor se você descobrisse enquanto você lê. Mas, nesse meio tempo aí, gente, a gente vai acompanhar essas 3 histórias, mas lá no meio do livro, que na verdade no começo do livro tem essa parada, que tem umas entrevistas, gente, como que chama na entrevista, gente? Depoimentos de pessoas com a polícia, porque aconteceu uma morte. E aí estão tomando depoimento das pessoas ali, dos pais dos alunos, para poder entender sobre a morte, o que aconteceu, quem foi que matou, quem deixou de matar. E é isso, gente, que vai ter no livro. E a gente vai acompanhar o drama dessas mulheres e o drama relacionado a essa pessoa que morreu e essa morte, que a gente só vai descobrir sobre isso lá no final do livro, no final mesmo. Mas eu achei muito bom. Gente, a autora, ela conseguiu... a Liane Moriarty, ela conseguiu me deixar, sabe, entretida no livro todo dia até chegar ao final, realmente resolver aquilo que tava lá no começo do livro, que é essa coisa da morte, que eu não sabia nem gente, você não sabe quem que morreu, quem que foi que matou, o que foi que aconteceu, como que aconteceu, você não sabe porra nenhuma, você só vai descobrir lá no final do livro, o que é muito bom, gente. Olha, amei esse livro, eu dei 4,5 estrelas pra ele e eu amei. Gente,
Nossa, que livro bom! E eu comecei a assistir a série, e a série parece ser muito boa, ela parece ser muito fiel ao livro, então eu pretendo assistir ela até o final, tá, gente? Porque eu gostei do início dela, então é isso. Super gostei, super... Sim, recomendo. E, gente, vamos falar de outro livro que eu li. Ai, que foi um outro livro do continente africano, que assim, gente, eu não tava esperando nada do que eu li nesse livro. Eu não tava nem esperando gostar do livro. Eu amei o livro. E nossa, gente, que ódio. Que é Nascido do Crime, de Trevor Noah. Gente, ai, que ódio. Ai, gente, ai, que livro bom. Gente, ele é da África do Sul, tá, esse livro. E, gente, que porra de livro bom pra caralho, velho. Ai, que... Ai, eu tô... Sabe, quando o livro é tão bom, mas tão bom que te dá raiva, que dá ódio. Às vezes é só eu mesmo que tenho essas loucuras. Mas sério, gente, porque assim, ele é um livro que ele é autobiográfico, né? A história do Trevor Noah. Inclusive, se você não sabe quem que é Trevor Noah, que eu falo... Gente, eu olhava assim e falava, gente, eu acho que eu conheço essa pessoa. Não sei, parece que eu conheço de algum lugar. Aí eu fui pesquisar e eu descobri que ele é o cara do Grammy, gente. O cara do Grammy lá, quando o BTS foi lá, que tava na época do Round 6, que ele cantou lá a musiquinha. Já até esqueci como é que é a música, gente. E aí, eu lembrei que era ele, gente. Eu fiquei tipo, oh my goodness, é esse homem. E aí... eu fui, né, depois que eu descobri quem era Trevor Noah, que eu até conhecia, mas eu não sabia direito quem que era. Aí eu fui lendo o livro e eu, nossa, gente, pelo amor de Deus, que livro maravilhoso. É uma autobiografia, eu nunca tinha lido uma autobiografia, mentira, eu tinha lido, que eu li Querer Morrer, mas no Céu Não Tem Porque, eita glória, que inclusive a autora morreu. Que tristeza. Mas esse livro é uma autobiografia dela, né, são ali as transcrições da terapias dela, né, gente, da autora. E aqui é uma autobiografia. O Trevor vai contar pra gente a vida dele como negro na África do Sul, né? Na verdade... Ai, gente... Na época do Apartheid, tá, gente? Inclusive, eu fui, né, depois que eu li esse livro, eu fui pesquisar mais, estudar mais, né, sobre o Apartheid. Inclusive, eu quero ainda continuar pesquisando, estudar mais sobre o Apartheid. Mas o Apartheid, gente, foi... Nossa, que ódio, gente, que ódio. Ai... O Apartheid foi foda, gente, aqui na África do Sul, porque o Apartheid fudeu com a África do Sul, né? Porque o Apartheid, gente, ele foi um regime que instauraram na África do Sul para proibir que os negros tivessem direitos sobre o próprio país deles, sobre que eles não tomassem conta de nada, que eles não, sabe, para tirar tudo da mão deles e passar para mão dos brancos. E, gente, aqui nessa época, gente, do Apartheid na África do Sul, que é um dos principais tópicos aqui do livro, que inclusive é o que dá título ao livro, que é o Nascido do Crime, que é a questão de que nessa época, gente, negros e brancos conviviam na África do Sul, né, gente? Só que eles não podiam ter contato direto. Era proibido por lei um homem branco e uma mulher negra, ou uma mulher negra e um homem branco, vice-versa, terem relações sexuais, tá, gente? Era terminantemente proibido, era questão de ser preso, de, sei lá, morte, whatever. E aí, gente... A mãe dele acaba conhecendo um branco lá, um cara, um alemão. Alemão é suíço, gente, acho que é suíço, não lembro. Um cara lá, né, branco, e esse cara, ele é um branco que, ele é bem legal, ele, tipo, tá pouco se fudendo para as coisas do Apartheid, ele não concorda com as coisas do Apartheid, essa questão de excluir os negros e tal, e rebaixar os negros. E aí, eles acabam, né, tendo relação ali e tal, e tem um filho que é o Noah, né, o Trevor Noah. E aí, gente, o que acontece, cara, porque ele teve uma vida completamente difícil, onde ele
só podia conviver com a mãe, porque ele não podia conviver com o pai, porque ele era nascido de um crime, porque era crime, né? Uma pessoa de cor, né? Como dizem, e uma pessoa branca terem relações e terem filhos. Então, assim, quando era descoberto essas coisas, gente, o filho, ele era tomada ali do povo e ia pro orfanato. Então, o Trevor, ele não teve tanto contato com o pai dele, sabe? E, ai, gente... Ai, gente, como que... Ai, eu explico. Como que eu falo de uma coisa que, tipo, foi algo que aconteceu realmente? Gente, eu vou ser que, assim... Esse livro é muito bom. O Trevor escreve completamente bem. A gente tem essa denúncia do que aconteceu, né, ali na África do Sul, nessa época, com apartheid e tudo mais. E... Ai, gente... Ai, gente, dá até vontade de chorar, porque, assim, o livro, ele é... O Trevor é um comediante, né, gente? E, assim, tem aqui no livro uma parte... Um capítulo específico, gente, que, cara, era muito... Que foi muito bom, foi muito engraçado, gente, que eu apelidei de o capítulo do cocô. Que, gente, tem um episódio com bosta aqui que acontece que, gente, eu ri tanto, mas eu ri tanto, gente, que sério. Ai, gente... Aqui, ó, um trecho aqui do livro, gente, pra vocês terem noção do que acontecia nessa época do apartheid. Se uma criança de cor errada fosse encontrada em uma área de cor errada, o governo vinha, tirava a custódia dos pais e enfiava no orfanato. Porque, né, no apartheid teve essa questão de zonas, de áreas. Então tinha a área dos brancos, a área dos negros e a área das pessoas que não eram nem branca nem negra. Eram pessoas que não eram branca nem negra, era, assim, meio termo. Não tava nem um nem outro, era nulo. Porque o Trevor, ele não é negão, gente. Ele é um café com leite, né, gente? E por ele ser um café com leite, era aquela coisa, pros brancos, ele era considerado negro. E pros negros, ele era considerado branco. Então, ele ficava nesse limbo aí, onde ele não sabia se ele era branco, se ele era negro, o que ele era, né, gente? E, cara... Ai, gente, que livro bom, cara. Tem até um momento, eu não tô achando aqui o trem, gente, mas em um momento aqui do livro, ele fala sobre essa questão, de, tipo, os brancos odiavam os negros, mas eles invadiram um país de negros pra poder viver ali. E que, tipo, não fazia sentido. Se você odeia negros, você tem que manter a distância dos negros. Não é invadir o país que é deles e morar ali com eles, sabe? E, cara... Ai, gente... Nossa, cara... Dá até vontade de chorar. Porque, assim... Gente, eu tava lendo esse livro e no meio da leitura eu entrei de TPM. Gente, foi um evento... Porque eu chorei tanto, gente, com o capítulo aqui. Vocês não estão entendendo, gente. Eu de TPM lendo que o Trevor não conseguia arrumar uma namoradinha porque ele falando que ele era feio e que os outros eram todos bonitinhos e ele não era bonito porque ele tinha muitas espinhas, né? Ele tinha problema com espinha e o cabelo dele é afro e tal. E eu falando, gente, eu comecei a chorar. Porque ninguém queria namorar com ele, porque ele namorou lá com a menina e a menina deu um fora nele. Porque ela achou namorado de branco lá. Ai, gente, eu chorei tanto. A minha vontade era de mandar mensagem no Instagram do Novo falando, não, Trevor, eu vou ser sua namorada, eu vou ser sua mulher, casa comigo. Inclusive, ele não é casado não, né, gente? Eu acho que ele já tem 40 anos, sei lá, gente, eu até esqueci, mas ele ainda não tá casado. Ai, gente, eu fiquei tão mal, gente, eu queria casar com ele. Aí o povo olha e fala, nossa, que menina doida. Gente, mas vocês não estão entendendo. Se tu é homem, tu não tá entendendo o que é TPM, sabe? Então, ai, gente, eu fiquei tão sentida. E, não sei, eu acho que muito por causa do TPM, eu senti mais ainda essa questão, sabe? Ai, gente, eu fiquei tão sentida com isso, dele não conseguir arrumar uma namorada e dele se sentir mal com isso, que, tipo... Ai, gente, eu fiquei tão triste, gente. Eu vim chorando, escorrendo lágrimas, assim, ó, me debulhando em lágrimas, escorrendo nariz. Ai, gente. Isso... Peraí.
Rapaz, me engasguei comigo mesma. E sabe o que é, gente? Depois de ter lido esse livro, eu me sinto best friends do Trevor, gente. Sabe, assim, pra mim, eu conheço o Trevor, sabe? Pra mim, a qualquer momento eu posso entrar lá no Instagram e fazer uma chamada com ele de vídeo, mandar uma mensagem e tal, que ele vai me responder. Entendeu? Na minha cabeça, a gente é amigo. A gente é best friends, entendeu? Na minha cabeça, a gente é best friend. Porque eu li o livro, eu conheço toda a história dele. Não só dele, mas como da mãe dele, os irmãos e tal. E aí, pra mim, a gente é best friend, gente. A gente se conhece horrores. Enfim, eu já tô aqui praticamente 12 minutos falando desse livro, mas é porque ele é muito bom, gente. Eu dei 5 estrelas pra ele, porque eu amei. Realmente, amei muito, gente. Eu nunca tinha lido livros assim, né? Na verdade, a gente contando com... Queria Morrer, mas no céu não tentou porque... a gente conta que esse daqui é o segundo, né? Que eu leio nesse estilo. E eu amei, gente. Eu quero ler outros livros assim, porque é muito bom. Gente, eu amei tanto. Ai, eu gostaria de pegar o Trevor e guardar ele num potinho, assim, sabe? Proteger ele do mundo. Porque, cara, ele passou por tanta coisa. Mas também, gente, ele só chegou onde ele chegou por causa da mãe dele. Porque ele fala, né, no livro sobre essa questão de que ele era um negro que foi criado como branco. Porque os negros, eles não tinham tantos direitos, né, gente? Até mesmo com relação à educação e dinheiro e tal, não tinha. Mas a mãe dele criou ele como se ele pudesse viver tudo que ele quisesse. Como se ele pudesse fazer faculdade e como se ele fosse ter dinheiro algum dia na vida e fosse conseguir sair de Soweto, lá, né, da África do Sul e tal. E ele foi criado com uma cabeça, com um pensamento, com uma mente muito forte. Então, se ele tá no lugar onde ele tá hoje, gente... É muito por causa da mãe dele. Cara, a mãe dele é foda, gente. É foda porque, sabe, uma mulher, uma pessoa, sabe, criar um ser humano nas condições onde ela criou. E ao invés dela traumatizar ele, dela descredibilizar ele, ela tentava dar força pra ele correr atrás dos sonhos dele, sabe? Pra ele ser alguém na vida. E, gente, é muito forte isso, sabe? Que, tipo, os pais, eles têm total influência naquilo que acontece na vida dos filhos. Nas decisões que eles vão tomar, em quem eles vão se tornar um dia. Porque se você vira pro teu filho que tem um sonho, e você zomba do sonho dele, você fala, ah, você nunca vai conseguir isso. Cara, tu descredibiliza o teu filho, sabe? Ele vai crescer descredibilizado, desacreditado, achando que ele não pode conquistar as coisas. E aí, às vezes... Os pais, eles falam, né? Ai, mas meu filho não faz nada, não fez faculdade, não fez isso, não fez aquilo, não quer nada com a vida. E às vezes eles não olham pra como eles criaram os filhos e não entendem que isso vem da criação deles. A educação que eles deram pra criança, sabe? Então, ai, gente, tem muito assunto que eu pensei nesse livro, eu marquei muito esse livro. Gente, eu fui lendo, marcando. Tem tanta coisa marcada aqui, gente. Nossa... Deve ter mais de 100 marcação aqui, porque, nossa, toda hora eu marcava alguma coisa. Amei esse livro. Te amo, Trevor, sabe, assim, me sinto muito best friend sua, sabe? E é isso, gente. Agora vamos pro último... pro último livro que eu li nesse mês. O último livro que eu li nesse mês de fevereiro, gente, foi um livro da Espanha, né, gente? Porque... Ai, gente... Estamos seguindo aí com o nosso projeto de ler um livro de cada país da Copa do Mundo. E eu fui e li um livro da Espanha, que foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. E, gente, eu não tava esperando... Não, mentira. Eu tava esperando, porque esse livro é bem falado, né, bem aclamado. Então eu tava esperando que ele fosse ser bom. Só que eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto dele igual eu gostei. Cara, eu não tava esperando que ele fosse ser tão bom assim, sabe? Mas... Eu debatendo e pensando sobre esse livro, gente. Gente, esse livro vem contar a história. É uma história que, assim, é complicada de explicar, gente, porque... Como que eu explico? A gente vai ter um personagem que vai ser o que vai guiar toda a trama do livro, que é o livro vai se passar todinho por ele, que é o Daniel. O Daniel, no início do livro, o pai dele leva ele na biblioteca dos livros esquecidos lá, porque o filho dele tem que escolher um livro pra ele, assim, ser o protetor do livro, vamos assim dizer. E aí, essa parte eu não entendi muito bem, porque eu achei que ia ter uma parada meio de realismo mágico no livro.
Mas eu não entendi essa parada deles ir na biblioteca dos livros esquecido lá. E, tipo, ele tem que escolher um livro pra ele proteger, pra ele cuidar e tal. E aí não tem nada mágico que acontece no livro. Não entendi muito bem, mas tudo bem, né? E aí, gente, o livro que ele escolhe é o livro que dá título ao livro do Zafon, que é A Sombra do Vento, de um tal de Julian Carax. E aí, ele lê esse livro, gente, ele devora o livro, eu acho que num dia só, gente. Ele vira a noite, assim, lendo o livro. E ele ama o livro, ele fica fissurado com esse livro, e ele quer ler outros livros do Julian Carax. Só que os livros desse homem tá sumido, tá desaparecido. Tem alguém botando fogo nos livros dele. E aí, sabe? Porque, tipo assim, ele vai procurar atrás de outros livros e descobre que os livros dele, não, desse autor, né, do Julian Carax, estão sumidos. Porque as pessoas falam, e esses livros dele misteriosamente estão pegando fogo. Estão botando fogo nos livros. Ninguém entende por quê, mas esses livros tá tudo pegando fogo. E aí, com isso, o Daniel, ele fica intrigado com isso. E ele, gente, é um fofoqueiro, gente, de plantão. Gente, o povo fala, ai, porque mulher que é fofoqueira, mulher que gosta de conversar, de falar da vida dos outros. Então, diga pra mim o que foi isso que o Daniel fez nesse livro, gente. Porque o Daniel, gente, fofoqueiríssimo nato, entendeu? Cara, ele fica fissurado com esse Julian Carax, o autor de A Sombra do Vento. E aí, ele vai atrás de descobrir o que tá acontecendo o que aconteceu com o Julian Carax, o que tá acontecendo com os livros dele, e ele vai investigar. E o livro todo vai ser essa investigação do Daniel com relação ao autor Julian Carax. Gente, o bicho é doido, gente. Esse Daniel, ele tem uns parafusos a menos, gente, porque ele vai investigar a vida de uma pessoa que ele nunca viu na vida dele, gente. Ele vai dar um Sherlock Holmes pra um autor que ele leu e que ele ficou fissurado. Tipo assim, você é doente, entendeu? E aí vão acontecendo várias coisas no livro, gente, coisas assim meio perigosas. Ele vai conhecer um outro cara aí, que é o Firmin. Gente, eu amei esse personagem do Firmin. Ele é muito bom, esse personagem. Tem um certo romance proibido aqui e tal no livro. E, gente, o livro, ele é bom. Só que é uma fofocaiada toda, gente. É o Daniel indo investigar a vida desse Julian Carax, porque ele não tem o que fazer, gente. Eu acho que ele não tem o que fazer, porque, assim, tu sai rodando. Gente, você tem noção que o homem sai rodando a cidade todinha, indo viajar pra outros cantos pra poder conversar com os outros, tá? Porque ele sai, ele vai procurar todo mundo que conheceu o Julian Carax, ele vai ir lá perguntar, me conta do Julian Carax. Ai, você sabe o que aconteceu com o Julian Carax? Ai, você sabe disso, você sabe daquilo? Gente, ele vai investigar a vida todinha do homem. Entendeu? Moço, você bate bem da cabeça. Mas, no final das contas, gente, o livro foi muito bom. E aí, gente, eu entendi o sentimento que a galera tem com a menina Taylor Jenkins Reid. Apesar de que eu não li Taylor Jenkins Reid, mas quem já leu, né, desde Jones and Six, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, falam desse sentimento de que quando você termina Daisy Jones, você quer ouvir as músicas da banda, né? Tipo, cadê as músicas da banda? Você quer ouvir as músicas e cadê as músicas? Porque é tudo ficção. Você lê O Sete Maridos de Evelyn Hugo, você quer ver os filmes e tal da Evelyn Hugo, porque ela era uma atriz, né, no livro ali. Você quer pesquisar e tal, você quer ir ver fotos da Evelyn Hugo, mas não tem nada porque é tudo ficção. E nesse livro eu tive esse sentimento, porque eu agora quero ler o livro de A Sombra do Vento, do Julian Carax, porque eu fiquei com vontade de ler a porra desse livro. Entendeu? De tanto o Daniel falar desse livro no livro e tal, eu fiquei com vontade de ler a porra da Sombra do Vento. E cadê a livro pra mim poder ler? Eu fiquei interessada em ler Julian Carax. Cadê o Julian Carax? Tu me paga, Zafon, tu me paga. Enfim, aí eu também descobri que esse livro tem mais livros, né? Que é uma série de livros aí, né? E aí eu entrei no esquema assim, de pirâmide sem saber. Mas eu acho que não tem muitos livros mais não, gente. Eu acho que deve ter só mais uns 3 livros. Eu acho que é uma quadrologia, sei lá, gente. Não sei. Eu simplesmente li esse e é isso, gente. Eu gostei. Eu falei quantas estrelas que eu dei, gente. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. Porque, assim, não sei, gente, o que faltou pra dar 5 estrelas. Eu senti no meu coração que era 4,5. E foi isso, gente. Essas foram as minhas leituras de fevereiro. Eu li bastante livros, né? Li 10 livros no total, gente. O que foi um mês bom de leitura, porque mês passado eu li também 10, né? 8, na verdade. Mês passado eu li 8, esse mês foi 10 e tamo indo bem, gente.
Já deu 18 livros, né, que eu li. Olha, 18 livros em 2 meses, gente. Que maravilha, né, gente? Enfim, eu gostei bastante desses livros que eu li. Você percebe que a média continuou, né? Numa média de 3 estrelas e meia para 5, né? Então, assim, foi um mês bom também de leituras. Apesar de que teve um livro que ficou me bacana ali, que foi difícil de ler, sim. Eu tive que ler em doses homeopáticas, mas foi um livro que foi bom, a história não é ruim, é só porque ele foi lento mesmo. Então, assim, gente, tá sendo maravilhosamente bom esse projeto, eu tô gostando muito, porque, tipo, eu tô conhecendo vários lugares diferentes, várias histórias, várias... Sabe? Tô expandindo minha noção de mundo e tá sendo muito bom, tô gostando bastante. E é isso, gente. Eu tô amando participar desse projeto que eu mesmo inventei, né, gente? Eu amei quando as vozes da minha cabeça me disseram pra fazer isso, gente. Nossa, muito obrigada, vozes da minha cabeça. E é isso, gente. Concluímos aqui, né, os livros de fevereiro. Eu já soltei a minha TBR de março, se você quiser ir lá ver, tá? Os livros que eu pretendo ler em março. E é isso, gente. Me conte quais livros que você leu em fevereiro. Se você leu livros bons, ruins, se você gostou, se você deixou de gostar dos livros que você leu. Se por acaso você leu algum desses livros que eu li aqui, me conte nos comentários o que você achou desse livro. E é isso, gente. Não se esqueça de curtir o vídeo aí, se inscrever no canal, comentar alguma coisa aí. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês, fique com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Bye, bye!